Olá, pessoal! Está começando mais um programa Totalmente Mãe. Hoje nós vamos falar sobre câncer de mama, esse mal que assusta muitas mulheres e pode estar muito mais próximo do que você imagina. E vamos falar também sobre sono dos bebês, como ensinar o seu filho a dormir sozinho. Não saia daí que o programa está só começando. Tem isso e muito mais. E o papo agora é de mulher para mulher. A gente sabe que o câncer de mama existe, é uma doença grave, mas que pode ser tratada e prevenida também. Eu vou conversar agora com a doutora Manuela Azevedo, ela que é ginecologista, para conversar com a gente e dar maiores esclarecimentos sobre essa doença que é tão temida pelas mulheres, né, Manuela? Muito, né, Nayara? A gente sabe que cada vez mais o câncer de mama está muito prevalente e realmente a gente tem que ficar de olho, a gente tem que se cuidar para poder prevenir que isso aconteça com a gente. Mas, na verdade, o que é o câncer de mama? Tem alguma diferença para os outros cânceres, por exemplo? Então, o câncer de mama, na verdade, é a mutação que acontece na célula da mama, né? O câncer é uma mutação que acontece e na célula da mama, que é uma célula muito propensa a ter esse tipo de alteração. Então, nasce ali esse tumor e ali ele vai se proliferando, vai criando as temidas metástases e aí vai disseminando pelo corpo inteiro. É fácil de identificar? Todo câncer de mama, ele sempre vai aparecer em formato de nódulo? Não, com certeza não. Justamente por isso que é super importante também realizar o autoexame, que é onde a gente pega os nódulos palpáveis, os cânceres palpáveis, mas também fazer a mamografia. É quando a gente vai pegar diminutos pontos antes de se tornarem nódulos, onde ali a gente vai agir, vai tirar para que não cresça, para que não crie metástases. Então é super importante fazer o exame da imagem. Eu sempre falo, a gente está aqui examinando, mas é super importante complementar com a ultrassom e com a mamografia, porque justamente a gente quer pegar esses cânceres que são tão pequenos a ponto de ainda não serem palpados. E você falou bem da mamografia, porque muita gente tem medo, muitas mulheres têm medo, acha que vai doer na hora de colocar o seio, principalmente as mulheres que têm prótese de silicone, né? Exatamente. A prótese não é contraindicação à mamografia, né? Na verdade, 2 anos após a cirurgia de colocação de prótese, pode ser realizada sim a mamografia. É um exame um pouco dolorido, né? Acho que sim, as mulheres... Incômodo. Mas acho que a gente tem que pensar que o bem que traz, né, Nayara? Acho que assim, a gente vai fazer o exame como preventivo também. Então, as mulheres reclamam do preventivo. Ah, doutora, é incômodo, dói. Mas assim, uma vez por ano. E você sabe que fazendo esse exame, você vai ficar tranquila em relação a essa doença. Uma doença tão prevalente que tem cura se tratada cedo, né? Se vista cedo. Então, para as mulheres que têm medo, ou que, minha mão é pequena, eu sinto dor, vale a pena. Muitas vezes sente depois um pouquinho de dor, mas nada que o analgésico, 2, 3 dias, melhora. E você tem aí 1 ano de tranquilidade em saber que você não está com aquela doença. Isso é muito importante, gente. E como que a pessoa adquire uma doença dessa? Existe fator genético? Hoje em dia a gente fala muito de alimentos transgêneros. Isso tudo pode influenciar? Com certeza. Mais importante para o câncer, né, a predisposição de cada um, né? Alimentação, né, muito importante, sedentarismo, tabagismo, isso tudo está ligado a todos os tipos de câncer, mas principalmente ao câncer de mama. Então é super importante uma vida saudável, atividade física, alimentos naturais. Isso aí, Nayara, são os pontos que a gente pode mudar, né? Uma alimentação, um estilo de vida, menos estresse. Isso depende da gente, então a gente tem que ser assim para a gente poder evitar de ter essa doença. E claro, também fator genético que infelizmente nós não podemos modificar. Cada um nasce com essa carga genética, então cada um nasce com aquela predisposição a um determinado tipo de câncer. Então que pelo menos a gente tenha que conviver com a genética, mas que a gente não tenha que conviver com tabagismo, com sedentarismo, com hábitos alimentares inadequados. Eu acho que hoje em dia, né, chega a ser, a gente não consegue entender como a pessoa não tem um estilo de vida saudável, que não só com câncer de mama, mas
disposição para a vida toda, longevidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter cada vez mais essa consciência do quão é importante a gente cuidar do nosso próprio corpo, né? E evitando o câncer de mama e todos os tipos de cânceres. E isso daí você estava falando com relação à doença. Muita gente, quando se depara com alguma doença dessa, assim, mais grave, dita mais grave, fala assim, eu tenho um estilo de vida saudável, eu como os alimentos corretos, eu pratico esporte, não tenho nenhuma pessoa na família que tenha tido essa doença. Por que que eu tive? Exatamente, essa pergunta é muito comum, né? E, na verdade, não só em relação ao câncer de mama, como as pessoas vários, né? Sempre, por que que isso veio para mim? Eu costumo dizer que, entre aspas, é uma sorte. Acontece, por que que eu tenho mioma? Por que que o meu bebezinho tive uma gestação anembrionada ou tive um abortamento? Elas sempre perguntam isso e realmente muitas vezes a gente chega a um ponto que a gente não consegue explicar. E com isso, como eu confio muito em Deus, eu acho que tem o fator de Deus, né? A gente sabe que acontece com a gente o que vai acontecer, então não tem que acontecer, o que a gente consegue suportar. Exatamente, o que tem que mudar é como a gente encara. Eu acho que isso é super importante. Aconteceu com a gente vai buscar ajuda e vai resolver o problema. Então é isso, muito do câncer de mama, ele é aleatório. Tem o primeiro caso na sua família, que pode ser você, que pode ser eu. E a partir daí, desse primeiro caso, sim, é super importante que a gente investigue todas as mulheres daquela família. Na verdade, mais o ramo feminino, né? A mãe, irmãs, filhas. É super importante que nessas pessoas seja feito o exame genético para saber se elas também são portadoras de alguma mutação genética, porque com isso elas têm 90% de chance também de apresentar a doença e muitas vezes mais ou menos 10 anos antes do que o primeiro caso. Então, se a minha mãe apresentou com 50, se eu tivesse essa diferença genética, eu posso ter com 40 anos. Então, a gente já vai ficar de olho e já vai prevenir. Isso é muito bom você falar, que essa já realmente seria a minha próxima pergunta, né? Porque como a gente pode prever se nós vamos ter essa predisposição genética? Esse teste genético, esse exame genético, é fácil de se fazer? Esse exame ainda não faz aqui em Campos, mas o sangue pode ser colhido aqui. Né? Você pode conversar com o seu ginecologista, na verdade o mastologista que pede, em geral, esse exame, colhe aqui, né, na nossa cidade, mas o exame não é feito aqui, é feito em São Paulo e depois é tido o resultado. Foi o caso que aconteceu com a Angelina Jolie. Exatamente, né? A mãe dela, ela fez o exame, tem a predisposição e ela foi uma atitude até radical que ela resolveu tirar as mamas. Tirar, exatamente, todo o tecido mamário para prevenir de ter, porque na verdade ela quase 90% é uma chance muito grande. Então, ela quis tirar de uma vez essa condição dela. Mas esse exame, sim, pode ser feito aqui. Gente, então, olha aí, não precisa mais se preocupar. Às vezes, nós mulheres, nós ficamos naquela ansiedade, naquele medo de ter uma doença dessa, de às vezes não saber que existe alguém na família que teve ou não. Exatamente. E, de repente, se deparar com uma doença dessa aí na nossa vida, mas também, assim, as pessoas que não têm o fator genético também podem ter. As que têm, grande chance de ter. Porém, por isso que a gente tem que fazer o exame para todo mundo. Porque, na verdade, então seria mais fácil o contrário, fazer o exame genético e a partir daí não faço mais mamografia. Mas não. Na verdade, quem tem a diferença genética, grande chance de ter. Mas quem não tem, também pode ter. É um exame de fácil acesso? Não, não é um exame de fácil acesso. Não é pago pelo plano de saúde. Então, tem toda essa dificuldade que, na verdade, dificulta o acesso das pessoas a esse tipo de exame. Agora, para a gente encerrar, uma mulher que está amamentando e se descobre com câncer de mama, pode ser um fator aí de risco para a criança? Sim, com certeza. Né? Nesse caso, né, é super importante, a amamentação tem que ser, nesse momento, tem que ser interrompida para a mulher começar a fazer o tratamento. Né? Na verdade, infelizmente, a amamentação é super importante, óbvio que a gente quer amamentar 6, 1 ano, mas nesse caso, claro que a gente vai priorizar a médica e também a saúde da criança. Exatamente. Mas existem casos de câncer de mama na gestação. Que, assim, eu já até me deparei com um caso e é muito complicado, porque e muitas vezes a mulher quer levar a gestação e o tratamento é totalmente quanto indicado na gestação. E dependendo da fase em que é descoberto, muitas mulheres optam por levar a gestação mais um pouco, sabendo que aquele câncer pode estar se disseminando, mas elas optam por levar pelo menos até 8 meses para depois começar a fazer o tratamento. E se descoberto muito no início, aí tem que ver qual vai ser o tratamento, porque sabe que aquela mulher vai ter ali 8 meses
da doença podendo evoluir e ela gerando um bebê. Muito complicado essa questão, né? A gente espera que ninguém passe por isso, claro, né? Que não aconteça, mas é complicado. O mais importante é a prevenção, né? Até mesmo antes de engravidar, que eu sempre falo no meu programa também, é super importante ir ao ginecologista, fazer todos os exames, o preventivo, a ultrassom. Geralmente as mulheres jovens, né, que vão gestar, ainda não estão na faixa etária para a mamografia, então a gente faz a ultrassom das mamas, que nessa fase, pelo tecido mamário da mulher mais glandular, a ultrassom já é mais indicada. É bom fazer um rastreio, fazer todos os exames, porque se tiver alguma coisa, a gente atenta antes mesmo, né, são esses exames pré-natais, antes mesmo de tentar uma gestação para tratar, para fazer uma gestação tranquila, ter um bebê saudável e uma mãe saudável também. Justamente, então, mãe saudável, bebê saudável, né, Manu? Com certeza. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. No próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe e agora eu vou me despedir dessa lindeza. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Posso contar com você mais vezes, né? Claro, com certeza. Quando você quiser, então, eu tô aqui no Totalmente Mãe. Porque eu também me considero uma Totalmente Mãe. Gente, ela é mãe, tá? Ela é mãe também. É linda desse jeito, magra, gostosa, mas é mãe também.